Congregação amada do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o que é carnal e espiritual. Olha, é um tema bastante denso. Mas a gente, tem que, como eu já disse, a Bíblia não esconde nada, ela mostra tudo. Então, nós vamos falar sobre isso. E será que são duas coisas, dois estilos de vida diferentes e opostos? O que será que a Bíblia fala sobre o carnal, a vida carnal e a vida espiritual? Então você verá o fim. Eu peço, para que você veja o vídeo até o fim e veja que o nosso corpo é o meio pelo qual Deus nos permite ser espiritual. Então, assim, a palavra de Deus, ela mostra que não há, assim, essa oposição, que um não vive sem o outro. Existe, sim, uma luta, uma batalha, mas o corpo é o meio pelo qual o Senhor, se manifestou. Deus, no seu plano, manifestou Jesus aqui na terra. Ele veio em corpo. Então, olha, e recapitulando, como sempre eu faço, que a Bíblia é essa carta de amor da parte de Deus para nós. Ela é histórica, é a palavra de Deus, ela é o nosso alimento. E vem muito a calhar, Nós vamos falar de corpo e espírito. O corpo precisa de alimento para viver, Então, a própria palavra fala que o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E também está falando que toda a escritura ela é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, que é como se arguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então vamos a ela. O que a palavra de Deus nos fala sobre ser carnal e espiritual? Agora, o significado de carnal. Então, eu peguei alguns significados, lá no Dr. Google mesmo, como é usual. Antes de eu continuar, eu vou pedir para vocês assinarem o canal, compartilhar essa mensagem, comentar, para que o algoritmo possa distribuir para mais pessoas e mais pessoas tenham a oportunidade de ter contato com a palavra de Deus. Bom, então o significado de carnal é relativo à carne. Carne é um tecido muscular. É relativo ao que é exclusivo do corpo. É relacionada à natureza natural. E um outro diz assim, que diz respeito à carne em oposição ao espírito. Então, eu já queria começar a explorar essa parte. Realmente, um está em oposição ao outro, de forma que um pode existir sem o outro? O que a palavra diz? Nós vamos ver sobre isso. E o significado espiritual? Concernente ao espírito, é imaterial, é desprovido de corporeidade. Bom, nós vamos começar a ver o que Deus fala da carne para nós. Eu vou começar logo em Gênesis, que é o primeiro livro, E está escrito em Gênesis 9:17 assim. E disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. Então Deus tem uma aliança com toda a carne. A carne, nós não vimos esse tecido muscular, nós podemos pensar em carne como nosso corpo, Então o Senhor fez aliança conosco, com a nossa carne, com o nosso corpo. Então, ele poderia ter feito qualquer outra coisa diferente. Podia ter nos feito um ser imaterial, podia ter feito de qualquer maneira, mas ele nos fez de carne e ele fez uma aliança conosco.
e está falando, né? Ele estabeleceu entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Então o Senhor tem interesse em cada um de nós, porque ele se aliançou com cada um de nós. E agora, sobre essa briga, será que é assim mesmo? E como é que a gente pode entender isso, assim? E um pouco mais detalhadamente sobre essa oposição. Em Gênesis 6:3 está assim: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é corpo, é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Essa parte vamos deixar aqui meio de lado, né? Vamos nos concentrar apenas que não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Então, assim, há uma aliança de Deus com a nossa carne, com o nosso corpo, né? Nós viemos e nascemos aqui, né? Como eu gosto de falar, né? Quase toda a tabela periódica está em nós. Então, somos esse conjunto de músculos, de elementos químicos, de células, mas aprove a Deus nos fazer assim. E esse corpo faz parte de nós. Eu até já, em outras oportunidades, eu falo, o que a gente é? A gente é um espírito. A gente possui um corpo, possui uma alma, que é a sede das nossas emoções, da nossa vontade, da nossa mente, e habitamos um corpo. Então, habitar um corpo é morar no corpo. Nosso espírito mora no nosso corpo, né? Habitar é morar permanentemente, é estar constantemente aí. Então, nós somos 3 em 1, não está separado essas partes, né? Então, vamos continuar a ver o que a palavra fala sobre isso. Eu achei interessante essa parte aqui, que vai falar, eu estou acabando de dizer que é corpo, alma e espírito, e baseado em que eu estou falando nisso? Então, um versículo aqui está lá em Jó 4,15, diz assim: então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Então, a gente está vendo, ó, tem um espírito. Que espírito é esse? Aqui, a gente lê no contexto, é um espírito maligno que passou, né, diante de Jó e ele se arrepiou. A carne dele refletiu aquela presença. No caso, era uma presença maligna. E o Salmo 119, 120 fala assim: o meu corpo se arrepiou com temor de ti e temi os teus juízos. Então, o corpo da gente se manifesta perante uma outra manifestação espiritual. É o temor de Deus, os juízos do Senhor. O Espírito Santo de Deus nos faz arrepiar em certas circunstâncias. Então, nós vimos aqui, existe um espírito, né? Ele pode ser um espírito de Deus e pode ser o espírito do mal. Mas aí a gente vai ver que nós somos um espírito. Mas quando a gente aceita Jesus, o nosso espírito é recriado pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. Bom, vamos mais a 2 versos que está lá em Jó também. É o Jó capítulo 10, verso 11. De pele e carne me vestistes, e de ossos e nervos me teceste. Então, só para confirmar que nós temos carne, ossos, nervos, né, tecido, pele. Então, somos assim, a definição está lá. Então, se a gente imaginar outra definição de corpo, vamos dizer, ela terá esses elementos aqui, porque a Bíblia já está falando disso. Em Jó 12:10 diz assim: na sua mão está a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Então, aqui teve as 3 palavras num versículo só. A alma, que é a sede das emoções, vontade e mente. O espírito de toda a carne humana. Então, o corpo, há um espírito que habita o nosso corpo. E há uma alma, né? De tudo. Falou as 3 palavras num versículo só. E então, continuando a gente falar do corpo, da alma e do espírito. Olha o que o Salmo 63:1 diz: ó Deus, tu és o meu Deus,
De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Então, aqui está falando da alma e da carne. Então, as emoções, vontade e mente, elas se manifestam através do quê? Através do nosso corpo. No Salmo 84:2 também está escrito: a minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. É o que todo mundo fala, que dentro de nós há um buraco, há um vazio. Esse vazio é do tamanho exato de Deus. Aqui está falando, clama pelo Deus vivo. Há uma sede de Deus. Muitas pessoas não conseguem explicar que sede é essa. Eu creio que Deus mesmo colocou essa sede. E aí, a cada um vai caber. Você vai tomar essa água da vida que vem de Jesus Cristo ou você vai tomar outras águas? Porque o vazio existe, né? E o homem procura, clama, né, pelo Deus vivo. E em Isaías 45 está escrito assim: e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Então, a glória, nós fomos feitos para a honra e glória do Senhor. É para isso que ele nos formou. E esse Isaías aqui tá tendo essa revelação. Ele fala, e a glória do Senhor se manifestará a toda a carne. Haverá, pois a boca do Senhor o disse. Então, o projeto, o plano de Deus para você é manifestar a glória de Deus em toda a carne. Deus não faz acepção de pessoas, ele não separou. Nós vimos lá, desde Gênesis, que ele fez uma aliança com toda a carne. Então, com todo o corpo habitante na terra, o Senhor quer ter uma aliança. E esse corpo também clama pela presença do Deus vivo. Em Jeremias 32:27 diz assim: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Aqui é a própria palavra falando que Deus é o Todo-Poderoso. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele está falando, não tem nada que passe por ele sem ele saber. Haverá alguma coisa difícil para ele? Tem um outro verso que fala assim: para ele não há impedimento em livrar com pouco ou com muito. Então, não pensa que o seu problema é o maior do mundo, que ele é maior que Deus. Não é. Para ele não há impedimento de livrar nem com pouco nem com muito. Bom, agora nós vamos ver mais detalhes da obra de Deus em nós. Então, ele fez uma aliança com o corpo, né? Com a nossa carne. Nós lemos lá em Gênesis. A gente leu aqui em Salmos falando que há uma alma, um espírito. Então, é como eu já disse outras vezes, nós somos o 3 em 1, tudo junto e misturado. Então, não dá para separar. Você não pode sair de casa sem seu corpo e onde você vai, o seu espírito e sua alma tá junto. Mesmo que você fale assim, não, hoje eu não vou sentir nada. Mas você não consegue. Você pode até tentar, mas você não vai conseguir. Olha só, em Ezequiel 11:19, o que está escrito? E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. O que está falando aqui? Está falando isso que eu tinha acabado de falar, que há um espírito novo, que é o Espírito Santo de Deus, que o Senhor vai colocar dentro de nós. Este é o Espírito Santo de Deus, que vem habitar o nosso espírito quando a gente aceita Jesus. E fala que existe o espírito humano, né? Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. E aqui já está falando, olha, o homem é meio duro, né? Se deixar ele sozinho, não vai assim muito longe, né? Mas o Senhor está falando que ele vai tirar o coração de pedra, vai tirar essa dureza do nosso coração e vai nos dar um coração de carne. Então aqui está falando de uma alma de carne, porque a gente costuma dizer, né? O coração é o quê? As nossas emoções, nossos sentimentos, né? Bom, Ezequiel vai continuar a dizer no capítulo 36, verso 26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. É praticamente a repetição do outro, mas enfatizando que vai pôr um espírito novo.
Então, o que eu falo que quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, é o que está escrito aqui. Porém, dentro de vós um espírito novo. Então, nós fomos criados com um espírito. O Senhor, quando soprou, né, o fôlego de vida, ele nos fez um ser espiritual. Mas quando a gente aceita Jesus, vem um espírito novo, que é o Espírito Santo de Deus habitar em nós. E aí o que acontece? Joel, lá no capítulo 2, verso 28, ele fala: e há de ser que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Então ele está falando aqui, esse espírito, o que ele vai fazer? Ele vai nos fazer profetizar, ele nos vai fazer ter sonhos, nos vai fazer ter visão. Então Joel viu esse dia. Que dia era esse? Era o dia que, após a morte de Jesus, o diabo todo satisfeito, né? Certamente estava pensando: agora eu ganhei, Jesus morreu na cruz, eu consegui. E aí o que aconteceu? Ao terceiro dia ele ressuscitou. E depois que ele passou 40 dias entre nós, o que aconteceu? O Espírito Santo de Deus foi derramado, foi o dia de Pentecostes. Então, nós estamos falando aqui de corpo, alma e espírito, né? E Jesus também, né, especificamente falou sobre isso. Eu separei alguns versos. Lá em Mateus 16, 17, diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então ele está fazendo referência ao Espírito Santo de Deus, que revelou. Pai, o Pai revela para Jesus e Jesus conta para nós. Agora que Jesus subiu aos céus, quem que conta para nós? O Espírito Santo de Deus. Então nós recebemos as revelações, né, que está em Jesus, que está no Pai, através do Espírito Santo de Deus. E aqui Jesus está falando, porque essa situação é quando Jesus perguntou: quem é que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Filho de Deus, né? Tu és o Cristo, né? Porque Filho de Deus, muito pode ser. Agora, o Cristo é aquele que morreu no lugar do Filho de Deus, né? Então, Jesus está elogiando ele: olha, bem-aventurado és tu, porque você foi sensível ao Espírito e recebeu essa revelação de Deus. Ainda em Mateus, no verso 26, 41, está escrito: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Bom, então aqui nós vamos entrar nessa questão inicial. Será que uma é oposta à outra? Há uma dicotomia da verdade? Existe sim uma luta, tanto é que está escrito: não contenderei para sempre com o corpo e espírito. Mas não é um versus o outro, por quê? No meu entendimento, né? Porque não tem como se eliminar o corpo. O corpo é a maneira que Deus te fez. E você se expressa na terra através do corpo. Então, é esse corpo, essa carne, que Lucas também fala no capítulo 3, verso 6, assim: toda a carne verá a salvação de Deus. Então, o Senhor quer que todos sejamos alcançados. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não olha para você e diz: não, você está muito ruim, para você não tem jeito, não. Ele falou: toda a carne verá a salvação de Deus. Então, se quiseres e ouvires o Senhor, ele está de braços abertos para te receber. Ele não faz acepção de pessoa. Você não tem que virar outra pessoa para ir para ele. Você vai, toma a decisão de ir, de buscar, conhecer, e o Senhor vai te transformar. E aí, eu quero passar para João, que fala coisas maravilhosas. Olha só, eu falei: ele habitará entre nós, nós já lemos antes. Agora João 1 fala: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é o quê? É o que dá sentido à frase, é a palavra, né? E tudo que foi criado pela palavra. Então aqui João está assim, extrapolando, né? Ele está sendo... vamos dizer, ele está juntando Gênesis com o Evangelho agora, falando que no princípio disse Deus: haja luz e houve luz. Então é o mesmo princípio de criação da palavra. E Deus criou o homem e depois enviou Jesus
em carne, em corpo, do jeito que nós somos, para cumprir o seu propósito, cumprir o seu plano. Então, continuando aqui no 14, verso 14 do capítulo 1 de João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui, gente, olha, então a palavra, Jesus é a palavra, e ele habitou entre nós, habitou, morar, ficar, estar, constante e permanentemente. Então, o que vai mostrar que nós estamos sendo imitadores de Jesus? O que vai mostrar que nós estamos seguindo ao Senhor? É o jeito que a gente habita aqui. É o jeito que a gente mora aqui. Quais são os nossos hábitos? O que a gente faz que vai demonstrar que estamos servindo a Ele, que vai demonstrar que nós estamos agradando a Ele, que nós aprendemos, confiamos nele e estamos agindo conforme Ele age. Então, João 6,51 diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, ele veio em carne, morreu em carne, ressuscitou e encaminhou o Espírito Santo para nos dar essa vida. Mas é no nosso corpo que manifesta essa vida. Então, em Atos 2,17, lembra que lá Joel nós lemos que e naqueles dias, né, derramarei do meu espírito sobre toda a carne e haverá profecia e sonhos e visões. E olha em Atos 2,17 que está escrito no dia de Pentecostes. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos está repetindo aqui o que Joel falou. Então, isso aqui aconteceu. Eu só peguei essa parte, mas se vocês lerem todo lá o capítulo 2 de Atos, vocês vão ver como que foi o derramamento do Espírito, né? E aí o seguinte, tem realmente uma chave, sim, mas não é o corpo contra o Espírito, é o corpo que se tornou habitação do Espírito Santo. Porque sem a habitação do Espírito Santo, a gente não vai chegar, não vai conseguir, não vai cumprir o propósito de Deus para nós, não vai conseguir ser igual a Jesus. Olha só, em Romanos 3,20 está escrito: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Aqui é uma parte que vai falar assim, olha, por nós mesmos, nós não vamos alcançar o céu, não vamos alcançar a Deus, não seremos Deus. É Deus que se derrama até nós para nos dar essa revelação e nos deixar o Espírito Santo de Deus. Então, o que a gente deve fazer? O nosso corpo vai ser um instrumento para agradar a Deus. Olha só o que Paulo falou lá em Romanos 6,19. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Paulo está falando aqui, gente, que antes de ter o Espírito Santo de Deus, o que acontecia? A nossa carne seguia a nossa cabeça, seguia qualquer coisa, seguia Deus, seguia qualquer coisa. Então, ele está falando que a gente apresentava os nossos membros para servir a maldade, mas o que agora muda? Agora nós vamos servir a justiça para a santificação. O que é santificação? Separação. Então, se o homem, né, antes de Jesus era esse homem inclinado para o mal, agora não. Com o Espírito Santo, no mesmo corpo, nós serviremos a Jesus. Não mais serviremos a maldade, mas temos o poder, a autoridade de servir a Jesus. Também logo à frente, em Romanos 8,1, Paulo fala:
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Somos feitos de carne, temos o nosso corpo, mas com o Espírito Santo de Deus, nós somos o meio, o veículo de cumprir o propósito de Deus na terra, através de agradar a Jesus. E como que a gente faz isso? Através do Espírito Santo de Deus. Então, havia uma inclinação, né? Antes do Espírito Santo, a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E lá na frente, não leu em Salmo que havia uma inclinação, uma busca do Senhor? Então, o nosso ser busca o Senhor. E a palavra fala que nós não estamos na carne mais depois que a gente aceitou Jesus, mas no Espírito. Então, para quê? Para que nenhuma carne se glorie diante de Deus. Porque sozinho a gente não dá, não é possível. Você só vai se engrandecer, se tornar arrogante e vai ver que não vai chegar a lugar nenhum e não funciona, não vai dar certo. A história está cheia de grandes homens, está cheia de homens que mandaram construir uma estátua que só podia adorar ele e eles foram lá comidos de bicho do mesmo jeito que cada outra pessoa. Então, a nós, sem o Espírito Santo de Deus, não nos cabe, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, lá o Paulo continua falando, eu vou ler aqui 2 Coríntios 7:1, diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Digo-vos, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O que é concupiscência? É um desejo forte. Então, tá falando, realmente, você é carne, você tem desejos, você tem sua alma, você tem suas emoções, sua vontade, seus pensamentos. Mas a exortação do Senhor é o quê? Andar em espírito, quer dizer que é possível que um não tá versus o outro, não há oposição, você continua carne, continua corpo, mas é o Espírito Santo, através da obra que Jesus preparou para nós, e nós, sendo a habitação do Espírito Santo, nós, então, poderemos ser semelhantes a Jesus, né? Então, ele está falando, olha, anda em espírito. Andar vai falar de hábito, vai falar de constância, vai falar, habita. Habitação é um lugar onde você mora. Você mora, ninguém mora um dia e muda para o outro lugar, no outro dia. Você mora permanentemente por um tempo, pode até ser meses, mas morada fala de habitação, fala de hábitos. Então, está falando aqui, andai em espírito. Então, permanecer e continuar, e é possível isso, a palavra te dá recursos para isso. Olha, lá Timóteo 3,16 fala, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, através de Jesus Cristo. Foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória, e quando ele subiu ao céu, depois de ficar os 40 dias aqui após a ressurreição, ele nos encaminhou o Espírito Santo de Deus que faz morada em nós. Então, o que a gente vai fazer? É o conselho que acabamos. Andar em espírito e não cumprir os desejos fortes da carne. Existem desejos? Existem. Mas você, como eu costumo dizer, é um homem ou um balaio de chuchu? Não, você vai ter que impor ordem. Você não vai andar somente pelos seus sentimentos, pelo que te deu na telha, pelas tuas emoções. Existe um comportamento, existe um meio, existe um modo de viver que está nessa carta de amor para nós. Existem regras, existem formas de agradar a Deus, existem formas que
além da forma, é a vida do Espírito Santo de Deus em nós que nos faz seguir essa forma. Não é que a gente é todo amarrado, os crentes não podem fazer nada. Isso é mentira. A liberdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É totalmente diferente. Tudo isso é a mentira do chifrudo, para nos enganar, para dizer que, não, se eu quiser viver espírito, eu não vou ter alegria nenhuma. Isso é mentira, gente. Não acredita na mentira do chifrudo, não. Porque Jesus veio em carne, se manifestou em carne. Então é possível. Ele venceu. Ele subiu aos céus, ele ressuscitou. E assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então a carne faz parte. Existe uma luta, né? Mas essa carne, ela é um instrumento da manifestação do Espírito de Deus. Olha só, em Mateus 10, 28 diz assim: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer inferno a alma e o corpo. Então, há sim uma luta por nós. Por quê? O diabo quer o quê? Nos fazer afastar de tudo quanto nos aproxima de Jesus. Então ele vai criar essa dicotomia. Os crentes vivem só em espírito, eles não têm prazer, não têm alegria. Primeiro, isso é mentira. Segundo, é o Espírito Santo que nos dá força, né? Força, ânimo, coragem, vigor para viver cada dia, né? Então, é o Espírito Santo de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, que habita em nós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Isso está lá em Romanos 8:11. Então o Espírito Santo de Deus habita em nós e nos vai dar vitória, e nós vamos conseguir através dessa vivência, dessa amizade com o Senhor Jesus. Se viverdes segundo a carne, deixando assim ao léu, né, sem ordem, sem tudo ali, você ser escravo dos seus sentidos, você pensa que isso é legal, mas no fim, não dá certo, não funciona, porque você se torna escravo de um desejo, e em vez de você ser liberto, você é acorrentado, você é aprisionado. Então, pelo Espírito, nós vamos mortificar as obras do corpo e vamos viver. É possível. Deus nos deu autoridade. Olha uma pessoa um atleta de alto rendimento. As pessoas, eles treinam 8, 10, 12 horas por dia. Para o quê? Para poder se apresentar ali naquela carreira, né? Naquela competição para ganhar. E nós temos a vida eterna. Será que nós faremos por menos? Será que a gente não vai exercer domínio sobre os nossos desejos e vontades, aqueles que a gente sabe que vai nos prejudicar? Então, há essa luta pelo nosso corpo chifrudo. Ele quer, entendeu? Que a gente desvalorize o nosso corpo, que a gente não valorize, porque o corpo é templo do Espírito Santo, ele tem valor, você tem que tratar ele com honra, com cuidado. Olha só em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É com a mente, não tem esse trem que eles acusam os cristãos. Tudo a gente é sem pensar. Como assim? Isso é possível? A gente não pensar que a mente faz parte de nós? Não tem jeito. Né? Nós temos emoção, vontade e mente, tudo faz parte, e Deus nos deu os pensamentos, a inteligência, a razão, para a gente poder viver com isso e lidar com isso e fazer as melhores escolhas. Então Paulo continua: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que Deus tem para você é agradável, é perfeito, é bom. Não pense que Deus só quer te ferrar. Não, Ele quer
te fazer instrumento da glória dele, ele quer te trazer a altura, a estatura do varão perfeito. Então, nós somos templos do Espírito Santo e não vamos deixar por menos, vamos agir como templo do Espírito Santo. Então, é através desse corpo que nós vamos agradar a Deus. É desse mesmo corpo que nós vamos viver essa vida espiritual. Então, nós vamos apresentar o nosso corpo, vamos exercer domínio sobre ele. Sim, isso não tem nada de mal. Isso é para o nosso próprio bem. Então, é com esse corpo que Deus te deu. Seja baixo, seja alto, seja gordo, seja magro. É com ele que você vai agradar a Deus. E é com os hábitos que você cultivar, que você andar, que você habitar na terra, é o que vai ser o retrato da sua postura, do que você é diante de Deus. Então, acolha bem, cuide bem desse corpo, tá certo? Exerça domínio sobre ele, porque ele é a maneira de você expressar a glória de Deus. Então, eu quero agora, né, já para os minutos finais, hoje se estendeu um pouco, mas é muito denso isso, né? Se você ainda não conhece Jesus como seu Senhor e Salvador, como Deus pessoal, você pode orar agora e pedir a Jesus para entrar no seu coração. Você pode orar agora, crendo no seu coração, que ele vai recriar o seu espírito. Aquela palavra de um espírito novo, porém em vós, é verdade, é real. Jesus faz isso. Você ora e clame, Senhor, vem habitar em mim, eu quero te conhecer. E ele vai fazer morada em você. E conhecendo a Jesus, você vai receber força, ânimo, coragem e vigor para ser vitorioso na sua vida. E nessa luta entre a carne e o sangue, porque é o Espírito Santo que vai se manifestar em você. E se você acabou de decidir agora, ou se já fez isso antes, reconhecendo a Jesus como Senhor e Salvador, eu quero te convidar para fazer um estudo bíblico de descobrimento. É um estudo que tem estratégias específicas para a gente caminhar com o Senhor. Eu aprendi no curso Perspectivas. Você pode escrever para mim no e-mail carminha47@gmail.com. Vamos combinar um dia e hora e como fazer. Então, a reflexão dessa semana é essa. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Ele é o meio pelo qual Deus vai manifestar a glória dele aqui na terra. Então, eu quero, né, que você reflita sobre isso e não permita que Satanás te use para te enganar, para trazer outras mentiras, né? E que Deus abençoe a cada família, a cada um, e tenham todos uma ótima semana no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Muito obrigada a cada um que me ouve e não esqueça de divulgar esse vídeo, de assinar o canal, de compartilhar, comentar, no nome de Jesus. Amém.